Pai, me coloco diante do teu altar para que seja feita a tua vontade nessa noite. Me usa como instrumento nas tuas mãos. E que cada mão levantada seja solo fértil para receber da tua palavra. Eu sou homem incapaz, mas eu sei que quando é o teu Espírito, cada um tem a resposta que necessita. Que o Senhor possa falar aos corações, que hoje possa haver cura, rompimento, que possamos ir a um outro nível em Ti, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Falei um pouquinho de Jacó na quinta-feira e comentei o modo como ele foi criado. Por quem, pastor? Por Isaac e Rebeca, seus pais. Falei dos erros de criação dos dois. A mãe errou muito ali, né? E protegeu um filho. E esses erros de criação geraram ciúmes, geraram mentira e geraram raiva. Tudo isso se encontra no livro de Gênesis ali. E eu gostaria de seguir falando um pouco mais sobre o que foi gerado em virtude dessa situação. E o que aconteceu nessa situação, pastor? Seguinte, queridos. Um casal orou muito para ter filhos. Amém? Quantos? Fala 20 anos, tá? Quanto? 20 anos. Aí eu já falei na quinta-feira. Se você acha que você está orando muito por alguma coisa, quanto tempo eles oraram? A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente. Ou seja, ele não parou. Eu ainda comentei, imagine se ele para no 19. Imagine se ele para no 15. Tem gente que às vezes, você nunca ouviu ninguém falar assim, né? Ah, já orei muito por isso. Quanto tempo você tem orado? Já há 2 semanas que eu estou pedindo a Deus isso. E 2 semanas você não faz nenhuma entrada de protocolo ali na prefeitura e consegue o que você quer, irmão. Né? Então, meu Deus, mas Deus é Deus, né, pastor? É. Por que ele orou 20 anos, pastor? Quer dizer que eu tenho que orar 20? Querido, sabe por que ele orou 20 anos? Quem gostaria de saber? Porque a promessa veio com 20, senão ele oraria 30, 40, 50, eu creio, né? Até vir. Se é algo que é de Deus, que é uma promessa de Deus, olha para essa pessoa linda aí e fala, não desista. Amém? Ele foi perseverante. Tiveram 2 filhos ao invés de um. Deus sempre nos surpreende. E o que acontece? A mamãe gostava mais de um filhinho do que do outro. Isso só acontecia naquele tempo. Hoje em dia não acontece na casa de ninguém, né? Então protegia o mais novinho, diga-se de passagem. O pai já gostava do mais velho, o mais robusto. Caçava pro pai, tipo, fazia churrasco com o pai, tudo, ia jogar bola com o pai, né? Fazia as coisas de homem com o pai. O outro fazia tenda, ficava mais ali com a mãe. Ok. Independente dessas questões, mas o que acontece é que a mãe, mal habituada com algumas coisas, até porque não foi criada dentro de um determinado ambiente, ela mente não só para o marido, mas para o filho mais velho, engana e coloca o filho mais novo numa determinada situação, no momento que era para ele receber a bênção de Deus. Amém, amados? A mãe troca, ele faz uma bagunça, meu Deus, disfarça o irmão. Né? E ele vai lá, recebe a bênção do pai, o irmão mais velho não gosta e o irmão mais velho sai esbravejando e fala assim, esse irmão aí roubou a minha bênção. Por isso que no linguajar crentez, quem já percebeu que o pessoal da igreja às vezes tem um linguajar meio diferente assim? Né? Quem sabe a primeira vez que você vem na igreja, né, o irmão fala, aqui a gente tenta não falar tanto assim, mas o irmão fala, e aí vaso? Que vaso, irmão? Tá maluco? Não é? Eu sou homem, né? Tem um linguajar meio diferente, não tem assim? Misericórdia. Até eu me cuido quando eu estou em outros ambientes. Quando eu estava num período transitório, durante os primeiros anos da igreja, eu trabalhava ainda 40, 44 horas. Os primeiros 2, 3 anos da igreja, eu ainda trabalhava muito fora, dava muito curso. Então eu tinha que cuidar, às vezes, quando eu estava falando das coisas, para não falar amém. Né? Estava dando curso, falando, não sei se vocês entenderam. Ah, ainda bem que vocês prestaram atenção. Uma vez eu soltei num curso amém, me lembro até hoje, na avaliação do curso a pessoa colocou. Eu moro 3 dias, eu aguentei sem, soltei um. Ainda dei risada, tirei sarro de mim mesmo, tipo, brincando amém. Parece igreja, né? Aí uns deram risada, algum não gostou, acho que tava meio, né? Eu não orei por ele no final, mas deixava lá um versículo. Se orasse podia até cair. Eu não sei, amém. Aleluia. Voltando. A mãe faz essa presepada, dá um problema, como eu falei de linguajar crentez, tem gente que fala que é Jacó a pessoa, né? Jacó, porque Jacó roubou a bênção do irmão. Alguém já viu falar assim? Ô pastor, me chama direto, tá amarrado, nome de Jesus. Né? Esses dias eu tirei sarro de uma irmã que não tá aqui, que eu não posso dizer que é a irmã da Patrícia, né? Que veio aqui num dia que estava um profeta, veio disfarçada de bola de neve fazendo Rio Grande com uma camiseta nossa e o profeta orou por ela, né? Falei, tá bem Jacó, hein, irmã? Vindo com a pele dos outros aqui, né? Vou pegar a benção, tô brincando. Deus fala com quem Ele quer, como Ele quer. Amém, amados?
Mas isso acontece com Jacó. E o que acontece na situação? A mãe engana então o marido e o filho mais velho, o filho mais novo recebe a bênção do filho mais velho, porque naquela cultura o mais velho herdava no mínimo 50% da herança dos pais e ele cuidava de da casa do pai. Tudo que tinha, 50% do mais velho, o resto dividia com os outros e ele era o responsável da casa. Por quê? Simplesmente porque ele é mais velho. A questão de ordem tem muito a ver com a autoridade no reino de Deus. Posso exemplificar de uma forma rápida? A palavra de Deus diz, se você tem alguém que é mais velho de você, trate como seu pai. Amém, amados? Honra. Por quê, pastor? Porque ordem tem tudo a ver com sobrevivência no reino de Deus. Posso explicar de uma forma rápida em Gênesis? O Senhor cria a terra, faz separação entre a terra e as águas. Ele fala, terra produz seus animais, água produz seus animais. Amém, amados? Quem veio primeiro, a terra, a água ou os animais? A terra, a água, depois os animais, cada uma produziu do seu. Sim? Se eu pegar um animal da água e tirar da água, o que acontece com o animal? Por quê? Porque aqui a água veio primeiro, ela tem autoridade sobre ele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tira um bicho que é da água e da terra e põe dentro da água, você parece que ele está feliz assim se batendo, mas na verdade está se afogando. Né? Não é legal também. Então a autoridade, é um princípio de autoridade vir primeiro. Por isso que a Bíblia fala lá em Paulo, quando ele está falando assim, ó, a mulher seja submissa ao homem porque ele veio primeiro. Por quê? Quem foi criado primeiro? O homem. A mulher veio do homem. É um princípio básico de autoridade. Submissão não quer dizer ficar abaixo, é ter uma missão conjunta com a pessoa. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Como eu sempre falo, quando é casais, né? Homem tem sempre a parte mais difícil, é morra pela sua esposa. Quem é casado aí? Levanta a mão. Para dar glória a Deus. Amém. Agora a esposa dá um sorriso ao seu marido e fala assim, eu sei que eu tenho que ser submissa. Mas fala assim, mas você tem que morrer por mim. Amém? Fala assim, não matar-me, morrer, ok? Glória a Deus. Pastor, você morre pela sua esposa diversas vezes. Só quem escuta esse tempo comigo é o chuveiro. Né? Vou chuveiro e falo, Senhor, aleluia. Vamos lá, aproveitar que o pastor não está aqui, né? Tá brincando que ela está assistindo na internet, te amo, amor. Vamos seguir. Essa situação gera um problema, gente. O irmão mais velho quer matar o mais novo. Versículo 43. Aí a mãe escuta que o mais velho quer matar o mais novo. Ela fala o seguinte, agora pois meu filho, ouve a minha voz. Chega com o mais novo e fala assim, levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão. Vai lá para casa do seu tio. Já viu que deu problema, manda para casa do tio, né? Ok, em Harã. E demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, a raiva, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. Ou seja, o que acontece com o coração de Rebeca, queridos? Ela tinha pecado, aprontado, amém? Com o marido, com o filho mais velho. E isso gerou o quê? Ela tem que falar pro filho mais novo ir embora da casa dela. Sair. Ela perde o filho, ele fica um pouco mais de 14 anos fora. É tempo ou não? Quem é mãe? Já imaginou por causa de uma presepada assim sua, literalmente, perdendo a palavra, você ficar 14 anos sem ver o filho? Deus o livre. Desesperador, sim ou não? Por que você está falando dessas questões, pastor? Porque após ela aprontar aquilo, algo acontece no coração dela. Eu não quero ir muito além nas consequências do que ela sofreu, mas eu quero ressaltar o sentimento que vem no coração dela. Ela vai lá e mente, apronta. Ela peca, amém? Contra a autoridade que era o marido por enganar o marido, contra o filho mais velho, né? Porque a Bíblia também fala para os pais não irritarem os filhos. Amém, amados? A Bíblia é cheia dessas instruções. E o sentimento que vem no coração dela depois que tudo aquilo acontece é um sentimento bem comum para todos nós. Ela fica com medo do filho mais novo morrer ou dos dois brigarem e ela perder os dois. E antes de ir para a base bíblica disso, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês alguns testemunhos meus. Amém? Talvez você já tenha escutado. Quem veio pela primeira vez? Dá um tchauzinho só assim. Glória a Deus, então eu vou contar para vocês, tá? Eu já falei muito disso. Eu posso dizer que eu tinha pelo menos 2 grandes medos na minha vida antes de Jesus entrar no cenário da minha vida. Primeiro medo que eu tinha desde criança, eu já comentei, medo de escuro. Meu Deus, amados, era terrível minha vida, preocupação como é que ia ser quando eu ia dormir. Quando eu ia dormir fora, na casa dos meus tios ou de outras pessoas que eu sabia que eles dormiam com a luz apagada, era um desespero. Que a mãe sempre deixava a luz do banheiro acesa no corredor, né? Eu sei que tem uma questão de segurança nas casas. Alguém mais cresceu assim ou só eu? Meu Deus, só eu e mais 3 pessoas, amém. Pastor, não lembro que eu estava sempre dormindo à noite, amém. Que Deus te abençoe. Eu sofri desde cedo, amados.
sei lá se é um chamado de Deus, mas é difícil dormir uma noite inteira. Eu sou aquela pessoa que acorda no meio da noite, vou no banheiro, oro pela vida de vocês. Amém, amados? Como, pastor? Pai, abençoa a igreja em nome de Jesus. Não é que eu não sei o nome de todo mundo, mas eu oro por todo mundo que é membro, que é frequentador, que é visitante, eu oro. Então, estou orando por vocês também. É um medo que eu tinha. Loucura, querido, porque geralmente isso acabava me controlando. O que eu fazia? Já me dava ansiedade antes de dormir. Muitas vezes eu ficava assistindo TV até que eu pudesse me empacotar no sono, sim? Só que no meu quarto em si, no quarto que dormia eu e meus dois irmãos, meus irmãos dormiam comigo ali no mesmo quarto, não tinha nem por que ter medo. Porque não era o medo deles, assim, né? Ou da ausência deles. Era medo de escuro mesmo. E o que acontecia? A gente não tinha TV no quarto. Quando eu dormia fora, em outro lugar, eu me cansava ao extremo para poder deitar e dormir. Terrível! Graças a Deus, quando eu aceitei Jesus, tudo mudou. Amém, amados? E eu voltei de um retiro curado, graças a Deus, contei aqui já algumas vezes. Quando eu cheguei no quarto do retiro, eu procurei o lugar que era com a maior possibilidade de luz. Eu corri no retiro o dia inteiro para chegar bem cansado e dormir mesmo. E ainda tinha um devocional à noite, sabe com luz apagada, devocional? Aí todo mundo tinha que contar o testemunho e falar, eu já contava logo o meu primeiro e falava, deixa eu ser primeiro. Daí os outros ficam contando, eu durmo, pego no sono, só acordo amanhã. Só vão escutar meu ronco, ok. Graças a Deus, quando eu aceitei Jesus, tudo mudou. Mas eu tinha algumas outras coisas que aconteciam comigo e um outro medo. Posso contar? Muito parecido até com o de Rebeca, obviamente gerado por algo diferente, porém para mim muito real. Durante um tempo, no início da minha adolescência, meu pai sempre jogou baralho, mas ele se envolveu num vício assim que ele achou um monte de amigo que jogava baralho. E ele se envolveu nisso, não tinha nenhum problema de finanças, de dinheiro, de jogo, nem nada. Só tinha o problema de sumir, que por incrível que pareça, você que é de uma outra geração, antigamente as pessoas viviam assim, ó. Quando ela saía de casa, ela falava onde ela ia durante o dia inteiro. Ela cumpria aquilo. E se não cumprisse, ó, quem estava em casa imaginava que algo aconteceu. Quem lembra desse tempo? Pasme, não existia nem celular. Você tem ideia que é isso? A pessoa sair o dia inteiro e não comunicar com ninguém durante o dia inteiro e a pessoa acreditar que ela vai voltar aquela hora para casa? Alguém mais é dessa época? Uma vez que eu falei, fui numa festa junina do meu colégio, fui para uma outra, assim, no segundo grau, meu pai quase me escorraçou, porque eu cheguei umas 3 horas depois que acabou a festa, ele sabia o horário, só porque eu não peguei o orelhão e não liguei para casa e avisei, porque nem todo mundo tinha telefone também, mas na minha casa tinha. Meu pai começou a sumir, amados. Daí ele saía sábado à tarde, ia jogar bola e só voltava na madrugada. Às vezes ele saía à noite mesmo e sumia, não voltava. Só que assim, nem todo mundo tinha telefone, você não sabia com quem estava. E aí eu via algumas coisas acontecendo dentro da minha casa. Glórias a Deus. Amém? Estão me entendendo? Sim? Estão me fazendo entender, melhor dizer? Não era muito fácil. Eu era o filho mais velho, eu via minha mãe sofrer, meus irmãos mais novos não entendiam nada, na verdade, eles festavam. Mas eu percebia assim o sofrimento da minha mãe. Quando meu pai voltava, na maioria das vezes eu brigava com ele, eu discutia. O que está, obviamente, completamente errado, porque é falta de honra. O filho não foi feito para corrigir pai. Amém, amados? Expliquei por que o princípio. Quem veio primeiro? Meu pai, querido. Meu pai que me dá vida. Querido, eu tenho que orar pela vida dele e que Deus corrija. Amém? Eu não tenho que me meter nessas questões. Não tenho que gerar ira. Meu Deus. Nos tempos bíblicos, você mandava matar o filho que quisesse fazer as coisas para os pais. Jesus questiona isso quando ele volta lá. Vocês ficam falando que é boa oferta ao Senhor, falar da palavra do Senhor contra os pais. Não tem nada disso, não. Pai é pai, mãe é mãe. Amém, amados? Pastor, meu pai não é uma bênção. Olhe por ele, um dia ele vai ser. E você já tem um novo pai. Amém? Perfeito que é Deus, querido. Fique com ele, que ele é o modelo. Mas eu estou falando aqui do meu. E o que acontecia comigo, queridos? Meu pai saía, demorava, não voltava, eu brigava com ele. Não era 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, direto eu brigava com meu pai. De uma raiva dele fazer aquilo e de eu ver como minha mãe se sentia. Amém? Como era a pessoa que acordava de madrugada, eu escutava também as conversas que você tinha. Cuidado com o que você faz na sua casa achando que o teu filho está dormindo. Não é? E assim foi um bom tempo. Mas um dos meus maiores medos não era isso. Posso contar qual era o meu maior medo que eu tinha? Porque eu brigava com meu pai. Quando ele saía e a gente não sabia para onde ele foi, Satanás já começava a buzinar na minha cabeça. Seu pai morreu. Seu pai não volta mais. Seu pai sumiu. E o pior não era isso, só o meu pai morreu. O meu pai morreu e ele está brigado? Queridos, pensam uma pessoa que tinha medo de perder pessoas.
Tinha um medo de perder o meu pai de uma forma assim. Eu falava, se meu pai morrer, eu não estou acertado com ele. Porém, quando ele voltava, eu não falava com ele, que agora ele está vivo, agora ele vai ver. Só eu que faço isso, né? Amém. Aí acalmava, né? E eu vivi nesse ciclo anos da minha vida, preocupado com as outras coisas, preocupado. E o que eu fazia? Posso contar o que eu fazia nesse tempo? Arrumava a casa, irmão. De verdade. Uma das coisas que virou o meu refúgio, a minha autojustificação, que é algo terrível de verdade. Eu ia arrumar minha casa. Eu lavava toda a louça, eu lavava o chão, limpava, ajudava minha mãe estava preocupada, cuidando dos meus 2 irmãos que eram menores, amém? Minha mãe também trabalhava o dia inteiro, sempre trabalhou fora, cuidava. Eu sou da época que com 10 anos já ficava com meus irmãos sozinho em casa, com meus pais estudavam antes. 10, 11 anos. Hoje é bandando de incapaz, né? Seriam tudo presos, meus pais. Mas naquela época era assim, ainda você tinha que ser... E se aprontava, quem levava? Mais velho, obviamente. São os encargos, né? Eu arrumava toda a casa, fazia todas as coisas. Sabe por quê? De alguma forma, dentro de mim, isso me fazia me sentir melhor. Isso fazia me sentir um filho bom. Faz sentido o que eu estou dizendo? E se algo acontecesse assim com meu pai, pelo menos eu sou um filho bom. Autojustificação. Querer fazer as coisas para que as coisas aparecem. Na verdade, isso é falta de fé. E aqui o meu medo de verdade, não era nem perder o meu pai. Meu medo de verdade era mostrado com meus atos, que eu ficava querendo me justificar, que eu queria agradar a todos. Eu queria agradar todas as pessoas. O meu medo de verdade era que eu não agradasse quem eu amava. Faz sentido o que eu estou dizendo? E isso ia me corroendo, me matando por dentro, me fazendo geral. Nem sei se era por isso que eu não dormia também, sabe Deus o que é. Hoje eu durmo a noite inteira, amém, amados? Embora a noite inteira para mim não tem tantas horas quanto tinha antes. Mas, né, antigamente era só ir pra escola. E eu achava que eu fazia um monte de coisa, né? Se você só vai pra escola e acha que você faz um monte de coisa, dá uma risada pra quem tá do seu lado e fala assim, se prepare. Fala assim, a vida é bem diferente. Né? Ok. Mas que coisa terrível, pastor. Por quê? Porque eu ficava preocupado com o que os outros iam pensar. E esse era um medo terrível. O que meu pai vai pensar se ele chegar e daí tá tudo largado? O que ele vai pensar? O que minha mãe vai pensar se eu também não cuido nas suas responsabilidades que eu tenho? E ficava esse ciclo horrível dentro da minha vida. E agora eu quero compartilhar algo assim. Por quê, pastor? Meu medo era não agradar as pessoas. Isso me fazia fazer coisas que eu nem gostava de fazer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu contei alguns dias atrás, eu mentia. Para quê? Para que as pessoas me aceitassem de uma forma melhor. Graças a Deus a Bíblia mostra aqui, né, até os erros dos amados de Deus. Então, coloca aí para mim, João capítulo 20, versículo 19. Diz que teve um povo que andou com Jesus 3 anos e meio, eles eram chamados discípulos, amém? Junto com Jesus, viram milagre, viram maravilhas, viram coisas acontecer, viram Jesus andar por sobre as águas, tantas coisas. Versículo 19 diz assim, né? Depois que Jesus morreu, chegada após a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos... Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai, seja convosco. Amados, os próprios discípulos sentiram medo. Medo de quem? Das pessoas. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, do que você tem medo? Olha para outra pessoa e fala assim, do que você tem medo? Não responda dessa sua cara aí, tá? Mas ok. Mas infelizmente o medo é um sentimento. E ele é sentimento da onde que vem o medo? O sentimento, ele é um sentimento que ele é fruto do pecado. Adão e Eva no jardim ao pecarem, o primeiro sentimento que eles tiveram no coração que aparece é o medo. Gênesis 3:9 diz assim, ó. Mas chamou o Senhor ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Você que estava dormindo, boa noite. Seja bem-vindo à Igreja Bola de Neve, Fazenda Rio Grande. Eu simulei Deus falando assim para ficar uma voz mais tal, né? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e... Não está ali o versículo? Ah, tá. Ouvi a tua voz no jardim e tive... medo. O primeiro sentimento que chega no coração do homem, depois que ele peca, é o... medo. Aí ele falou, porque eu estava nu e me escondi. Amados, para muitos que estudam e falam, não está na Bíblia explícito, mas o medo, ele é o oposto da fé. Por quê? O medo é a esperança no pior. O medo é uma expectativa negativa, algo tão terrível que quando veio ao mundo afetou Adão e Eva em algo muito forte. No que, pastor?
no que eles entendiam de Deus. Queridos, eles sabiam que a essência de Deus é, você fala amor, tá? Eles sabiam que Deus é amor. Então, eles não teriam por que se preocupar tanto com essas situações. Isso é muito forte. Por quê, pastor? Porque quando o medo invade os nossos corações, infelizmente, amados, nós esquecemos até de quem nós somos. Adão e Eva, devido ao medo, esqueceram que eram filhos de Deus. Eles foram feitos pelo próprio Deus mesmo. Ia visitar eles no jardim. É forte isso ou não? Deus, o próprio Deus, o Criador de tudo. Eles eram literalmente filhos, de acordo com a palavra de Deus, teologicamente, filho só é quem é feito pelas mãos de Deus. Então os anjos são filhos de Deus, o próprio Jesus é o filho de Deus, e Adão e Eva são filhos de Deus, mas ninguém na terra. Amém, amados? Filhos diretos, nós somos filhos por adoção por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Filhos feitos realmente, se Deus é amor, eles foram feitos em imagem e semelhança, eles também eram seres de amor. Mas eles esquecem isso. Tanto é que a palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo. Eles esqueceram do que eles eram feitos, esqueceram da sua própria essência por causa do medo. E eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver quantos itens são aqui. 5 itens de questões sobre o que o medo faz com as nossas vidas. Posso? Primeira coisa que o medo faz você perder a sua essência. Queridos, nós vemos isso acontecendo com Adão e Eva, como nós vemos conosco acontecendo. Se você já viu alguém com medo, você vai ver que isso é muito real. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Tinha mais um medo. Posso compartilhar mais um? Nunca fui muito fã de montanha-russa. Vou contar da cura do meu medo. Pode ser? Pode ou não? Vocês vão entender da parcial cura. Uma vez, há muito tempo atrás, tinha 19 anos, 20 anos, eu acho, por aí, 19, 20. Eu dava aula ali na Vila das Torres. Quem conhece em Curitiba? É a casa do vôlei basquete, do lado ali do viaduto ali que passa perto do Britânia ali. Alguém conhece? Ali é um ambiente assim, periferia ali, né, de Curitiba. Na época era bem violento, chamava outro nome aquela vila lá, antes da Vila das Torres, né? E nós levamos os alunos para o Beto Carreiro, né? Não sei se quem já foi no Beto Carreiro aqui. Alguns. O Beto Carreiro tem um negócio lá, tem um monte de coisa lá que eu não gosto muito, né? Mas naquela época eu tinha muito medo. Tinha um tal de um elevador. Quem lembra do negócio desse? Você sobe, o negócio cai, né? Eu falei, eu só vou levar as crianças nesse lugar. Eu não vou participar desse negócio, não. Fui lá, tal. De repente, meus alunos na fila. Aí, professor! E você sabe, assim, galera mais de periferia, ele quer, tipo, meio de testar, né, antes. Eu sou daquele, eu dava aula de vôlei, então embora eu tenha esse tamanho, embora você que está atrás ache que eu estou sentado, eu estou de pé aqui, né? Embora isso acontecia, amados, eu jogava, vôlei é mais, assim, tudo bem, não sou tão alto, mas quem sabe jogar leva vantagem sobre os outros, então eu sempre fui da política, sempre ganhei de todos os meus alunos até se fazerem 14 anos, amado, que era o que eu conseguia. Por quê, pastor? Para impor aquela questão de professor sabe, né? O senhor sabe fazer. Já aconteceu até de eu tenho atleta que já foi para, né, seleção brasileira, eles voltam e falam, vamos jogar uma partida junto. Eu não vou jogar. Não, deixa eu jogar uma vez. Não vou jogar. Você teve sua chance quando você era novo de me ganhar aqui. Não vai ter. Isso é fato verídico. Talvez você esteja assistindo, né, você vai lembrar. Mas não jogo mesmo. Mas aí o que os alunos fizeram? Não, estavam na fila do negócio, desceram, gritaram, criança não tem muito medo. De repente eles, ô professor! Vamos, professor! Vamos, meu! Não. Cuidando do pessoal aqui. Tinha um monte, né? Ah, professor! Vai afinar! Vou compartilhar com sinceridade para vocês. Eu não gosto mesmo de montanha-russa. Já fui em muitas, assim, graças a Deus tive oportunidade de ir muitas. Não gosto, porque eu passo mal, fico meio enjoado depois. Eu deixo bem no final do parque, só pra ninguém falar que eu sou medroso. Não gosto, porque eu passo mal, mas deixa eu contar aqui pra vocês. Quando eles falaram isso, eu tinha medo de montanha-russa. Desses negócios de jogar, pra cair pra cima. Se eu não fosse feito pra isso, né, irmãos? Cair já não é muito de Deus, né? Mas amém, ok. Eu fui, amados. Sabe por quê? Pastor, pra você vencer o seu medo, você era corajoso? Não. Porque eu sempre tive um medo maior. Medo de não agradar. E um medo me levou a fazer coisas que aparentemente eu venci um medo. Mas eu não venci. Eu só estava lutando com outro medo que eu tinha dentro de mim. Faz sentido o que eu estou dizendo?
Porque eu tinha medo de agradar as pessoas, eles não ficarem pensando que eu era um covarde, que eu não sei o quê. Porque, querida, eu podia falar, cara, eu não gosto de montanha-russa, eu não vou, né? Vai, afinal, vocês vão ficar sem jogar na próxima. Não, esquece. Era uma chantagem fácil para resolver. Quantas vezes a gente começa a se mover mais pelo medo do que pelas convicções, do que pelo próprio amor. Medo muda a essência de quem você é. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não precisava provar nada para ninguém, mas eu tive que ir. Quantas pessoas que são machucadas ou têm medo de algo, e ela muda até a fisiologia das coisas. Medo te deixa assim, fisiologicamente. Quando tem uma coisa que você tem medo, amado, acelera seu coração, sim ou não? A pessoa fica diferente, fica estranha, briga. Alguém já viu alguém assim? Ok, se ela está do seu lado, não olha agora, olha para mim. Fica aqui. Segunda coisa que o medo faz, como eu já comentei, o medo faz com que nós afastemos as pessoas. Rebeca ficou com medo do que ia acontecer com o filho dela. E o que ela falou? Vai embora, filha. Vai embora. Fica longe. Pessoas que têm muitos medos, elas se afastam das pessoas, amado. Porque ela não quer ser exposta a uma situação de ficar com medo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Isso me leva ao terceiro ponto. Estou quase acabando a mensagem. Olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. O medo muitas vezes nos isola. Ele afasta e ele nos isola. João 20 diz assim, chegado pois à tarde, aquele mesmo versículo, naquele dia, o primeiro dia de semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus. Querido, o medo não procede de Deus. Veja que os discípulos estão com medo dos judeus. Depois que Jesus é morto, eles vão se esconder de portas fechadas. Quantas pessoas não congregam numa igreja porque um dia foram machucadas e agora têm medo? Quantas não conseguem entrar num relacionamento de verdade porque no passado foram defraudadas e agora elas têm medo de acontecer de novo? Quantas pessoas, querido, não querem mais tentar porque já falharam uma vez e agora elas têm medo de ter um relacionamento com Deus? O Espírito Santo já há tempo tem me falado, vocês estão percebendo o culto, estou contando um monte de coisa errada que eu fiz e dos meus medos. Por quê, pastor? Pra você ver que eu sou humano igual você, amado. Igual. Perfeito amor lança fora todo medo. O medo nos faz perder nossa essência. O medo nos faz nos afastar das pessoas. E muitas vezes o medo nos isola. Cuidado, em nome de Jesus. O que me leva ao quarto ponto da noite. Estou no quarto, você sabe que só tem mais 2. Você já sabe que está acabando. O medo nos isola e o medo nos paralisa. Jesus tinha falado para os discípulos que ele ia morrer, sim ou não? Gente, eu vou morrer. Pedro repreendeu, ele falou, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou ainda. Falou, sai fora, Satanás. Vou sim. Ao invés deles estarem agindo e falando, olha, Jesus morreu, viu? Ou quando alguém viesse falar para vocês, ó, seu mestre morreu. Ele fala, eu já sabia. Era hora deles pegarem a placa e pregar mais. Eu já sabia. Não é? Tipo, os caras fazem no estádio, vão lá, chamam. Eles tinham que falar, eu já sabia, né? Eu tá comemorando ali. E falava, e em breve ele virá. Amém, amados? Eu sabia que isso ia acontecer. Jesus tinha avisado. Mas ao invés de eles estarem ali contando o que aconteceu, como ele já tinha informado para eles, eles assumem uma postura de se esconder, de portas fechadas. Cuidado, não deixe o medo tomar conta de você, amado. Não deixe o medo te paralisar. Muitas vezes as pessoas não fazem as coisas por medo. Todas as áreas da vida. Amém? Relacionamento, servir num ministério, procurar um novo emprego, pedir perdão. Sim? Na parte financeira também, às vezes, da parte com Deus, porque é o medo de não ter, de não conseguir. Tem promessa ali hoje, amém, amados? Cuidado. Quinto ponto e o pior de todos. Olha para quem está do lado e fala, ai, ai, ai. O medo nos afasta de Deus. Por quê, pastor? Porque o medo é o oposto da fé. Ele é a crença no pior, né? E quando nós sentimos medo, nós afastamos de Deus. Posso usar um exemplo de montanha-russa sem medo? Querido, eu sei que fisicamente ele não tem como ter acidente na montanha-russa, porque tem a força centrípeta, ela vai manter ali dentro daquele eixo. Amém, amados? Eu sei que o brinquedo é seguro, mas o meu medo, ele fala dentro de mim o quê? Pode acontecer o pior. E aí, isso age como agir em todas as coisas e me afasta de Deus, por quê? Queridos, Deus é Pai. Eu sei que tem muita gente que tem medo de perder as pessoas. O pastor já sofreu com isso? Eu acabei de falar que era um dos medos dos meus pais. Posso contar como eu fui curado desse medo? Um dia que eu entendi o amor de Deus, querido. Eu entendi o quanto Deus me amava. E eu pensei assim, Deus me ama mais do que eu mesmo me amo. Faz sentido?
E eu sou humano e eu amo meu pai. Só que se Deus me ama igual ele ama meu pai, Deus ama meu pai muito mais que eu. Então se eu estou preocupado e quero cuidar do meu pai, imagine Deus. É assim que eu conforto meu coração quando qualquer seta vem sobre meu filho. Falei, Deus que ama mais meu filho que eu. Estão me fazendo entender? Amém. Por que o medo me afasta de Deus? Porque ter medo, amados, é pecado. Sério, pastor? Sério. Né? A não ser medo do mal, amém, né? Igual a piada que eu contei, né? Do que você tem medo? Né? É que eu vejo meus pais orando à noite lá, e livra-nos do mal, amém. Amém. Ninguém entendeu, mas depois você assiste de novo. Vou voltar. Medo é pecado, pastor? Sim, amados. Porque quando eu tenho medo é como se eu estivesse mandando uma mensagem para Deus, mandando um ato para Deus, dizendo assim, ó, o Senhor não sabe o que fazer. O Senhor não vai cuidar de mim. O Senhor não liga para mim. O Senhor não está comigo. E Ele falou, estarei contigo até a consumação. Amém? Nunca te deixarei, jamais te... Então quando eu tenho medo, eu estou falando, não, o Senhor está errado. O Senhor não faz, o Senhor não é, o Senhor não está. E Ele é o mesmo ontem, hoje e... Medo é falta de fé. E sem fé é... Em um momento da história, o povo de Israel teve medo de Deus e não quis ir ter com Ele. E falou assim, ó Moisés, essa nuvem aí, trovão e essas coisas, barulhão, tamo fora, vai lá você se relacionar com Deus. Sabe essa canção que a gente canta? Eu vejo a nuvem e entro nela? Ela fala desse momento específico. Quando Moisés olha e ele dá a oportunidade do povo, ele fala, vamos junto. O esquema de Deus, eu tenho um relacionamento com todo mundo. O povo fala, não, eu tenho medo. Eu não vou, vai você vai nos representar. Fique comigo aí. Pastor, me mostra na Bíblia que medo é pecado. Primeiro, se medo gera afastamento de Deus, ele é contrário do que Deus quer para nós. Faz sentido o que eu estou dizendo? Estou conseguindo me fazer explicar? E Deus quer a gente próximos, amados. Ter medo é sim um pecado. Que tipo de medo, pastor? Todos. Medo de perder pessoas, medo de que não vai dar certo, medo de acreditar, medo das coisas, medo de bicho, medo de tudo. Pecado, pastor, é pecado. Posso mostrar na Bíblia? Quem gostaria que eu mostrasse? Levanta a mão, quem ainda está acordado. Pastor, agora estou com medo, tá? Apocalipse 21, versículo 6. Vou ler a partir daqui, porque no meu fica a letra vermelha a partir daqui. Eu gosto. Vermelha é Jesus ou Deus falando. Amém? Aqui é Jesus o próprio Deus, porque lá nos céus, é depois que vem a Nova Jerusalém. Disse assim, ó. E disse-me ainda, está cumprido, falando para João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer, ele dará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago ardente do fogo de enxofre, que é a segunda... Fala para quem está do seu lado, fala assim, medo é pecado mesmo. Sabe o que é mais forte? Que na cultura que a Bíblia é escrita, existe uma ordem das coisas. E a pior coisa, a primeira coisa é o medo. Deus não te dá espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Amém, amados? Medrosos não entrarão no reino. Pastor, que horror! Fique calmo. Eu não vou acabar a mensagem como você pensa, em nome de Jesus. Jesus trata o nosso medo. Posso mostrar como ele trata o nosso medo? Primeiro, o próprio Jesus, o próprio Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo. Glória a Deus. Mas em João 20, naquela situação que os discípulos estão com medo, eu acho linda a forma como Jesus age, é maravilhoso. Posso ler para vocês? Gosto de João porque João é discípulo amado, ele narra as coisas de um jeito assim. Então 20 e 19 de novo. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus. Vamos ler junto aqui? Chegou e pôs-se no meio. Fica aqui comigo. Um monte de gente no lugar. Com medo. Jesus chega e ele aparece aonde? Opção A, ele bate na porta para dar um medo neles. Não, ele
aparece já direto no meio deles. Onde ele aparece? O que o Espírito Santo fala comigo nisso? Posso compartilhar? Quando a gente tem medo, Jesus aparece no meio daquela situação. Eu acho lindo o modo que ele aparece, porque ele não aparece e fala: ô, cambada de medroso, acabei de passar pela morte, esbofeteado, arrebentado, morrido, agora ressuscitado, vocês me veem. Não tinha falado, irmãos. Ainda bem que foi Jesus que ressuscitou, não um de nós, né? Senão ia chegar assim, era perigoso, queria assustar ainda os discípulos. Ia chegar no meio e falar: bum! Pastor, na hora que está chegando no ápice da mensagem, você brinca. É o meu jeito, não vai mudar, eu acho. O mais lindo é ver que Jesus não critica, Jesus não julga, Jesus não aponta o medo, Jesus não reclama da situação. E quando a gente vai para o original, isso aqui é bem mais profundo, mas eu quero manter aqui só para que você entenda. No nome de Jesus já está ótimo. Jesus não te julga, Jesus não vai apontar o seu medo. Amém, amados? Jesus não está para isso. Agora ele viu uma situação, ele falou: eu tenho que agir ali. E a Bíblia faz que ele aparece no meio daquele lugar, no meio dessa situação, querido, que você tem medo, que você não consegue avançar, que você está parado, que você está congelado, que você está assim, não consigo, minha vida está travada. Ele fala: paz seja convosco. Shalom, no original, não é só paz de a paz igual um cumprimento. É uma paz que excede todo. Antes de nascer, ele fala assim: ó, a minha paz vos dou, não é igual ao mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também em mim, na casa do meu Pai. Deus não está preocupado com o seu medo, mas Ele não quer que você fique nessa situação, querido. Ele não quer que você viva desse jeito. Ele aparece no meio, ele diz: contigo está a paz. Você lê a sequência dessa passagem, você vê que lindo, que ele chega e já fala assim: ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês, ó, furo o lado onde ele foi perfurado, amém? Pelos homens, o simbolismo dos homens. Perfuram, sai o quê? Sangue e água, um sangue que lava, amém, amados? Aí ele fala assim: ó, minhas mãos. Mão no hebraico era de receber. Se você for na história avaliar depois, era um dos lugares que era ungido quando o sacerdócio fazia, desrespeito às obras. Ele falou: tá tudo feito por vocês, querido. Não tem mais nenhum medo que eles possam fazer contra vocês, que o homem possa acontecer nessa terra que eu não tenha vencido. Tá aqui as marcas, ó. Vocês têm liberdade para receber tudo que eu tenho no nome de Jesus. Amém? E um último versículo. Baixa a cabeça, vamos orar. Eu amo quando o príncipe da paz chega na casa, aleluia. Eu gosto quando ele só me fala, mas quando eu sinto a presença, mexe mais comigo. Antes de eu fazer uma oração para você, querido, se você entrou, quem sabe, aqui pela primeira vez e quer fugir de todo medo, eu quero ler um versículo. Isaías 41:10 diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você entrou aqui pela primeira vez, querido, você quer receber desse amor de Deus? Deixa eu te dizer, hoje é o dia que ele entra e vem para visitar, e ele aparece no meio de toda a situação, de tudo isso que você está vivendo, e ele diz: Shalom, é tempo de paz para você, é tempo de mudança. Se você está aqui pela primeira vez ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a repetir comigo uma oração bem simples, bem rápida, e diga assim: Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os meus erros, e nessa noite eu não quero mais viver com medo. Eu quero me entregar completamente a Ti. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu, morreu, mas é ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive. E a Ti eu entrego a minha vida, para que seja feita a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Escreve o meu nome no Teu livro, e que ele permaneça ali para sempre, no nome de Jesus. Quem concorda diz? Glória a Deus.